Boa noite, boa noite aí a todos e a todas aí, a paz do Senhor. Vou iniciar a aula aqui e depois os irmãos aí que possam assistir vai ficar gravado, depois vai. Então vou estar iniciando, agora vai dar 7h35, com a breve oração. Logo mais a gente vai falar um pouco, vai dar uma introdução sobre a matéria a qual nós vamos estudar nesse módulo. Desde já falo que é uma matéria muito importante e nós vamos conhecer mais um período do neotestamentário, né? Que se chama do Novo Testamento. Nós vimos muitas coisas do período veterotestamentário, né? E agora nós vamos iniciar essa nova caminhada aí, né? A matéria que nós vamos estudar está inserida nesse módulo, Evangelhos e Atos, o estudo panorâmico dos Evangelhos no livro de Atos. Então, assim, de grande valia, porque nós vamos estudar os Evangelhos, né, as nossas fontes mais confiáveis e as nossas fontes que qual mais falam e expressam essa caminhada, essa trajetória, essa vivência, essa vida de Jesus no decorrer da história, juntamente com o povo judeu, né, e nós vamos entender um pouco sobre esse contexto, tá? Então, vou fazer uma oração muito rápida. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te damos graças, glorificamos o teu santo nome. Tu és digno de louvor, de toda adoração e de toda aceitação. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Te coloco em suas mãos as nossas vidas. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, dentro do nosso curso de teologia, hoje nós começamos uma nova caminhada, um novo módulo, a qual que eu acho de grande importância para o desenvolvimento ministerial e desenvolvimento dos nossos estudos nesse período de curso que nós estamos fazendo. Então, hoje nós vamos iniciar os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Dentro dessa unidade, desse módulo, por se dizer, né, nós vamos entrar na unidade 1 hoje. Né? A unidade 1 fala da formação do ambiente político e religioso neotestamentário. Né? A palavra neotestamentário quer dizer que é do Novo Testamento. Então, hoje nós vamos ver essa formação do ambiente político e religioso. Então, nós vamos ver que são duas palavras que vão estar muito evidentes nos nossos estudos daqui para frente, né? Que é um ambiente político e um ambiente religioso. Talvez você pode se perguntar irmão, vocês vão ver de vez em quando na tela aqui, talvez alguém queira participar, né? Entrar aqui, eu vou sempre estar mexendo nessa questão de tecnologia. Eu não sou muito fã, não, mas sim, nós vamos aí caminhando aí e creio que vai ser muito relevante para nós essas questões. Então, esses dois paralelos, política e religião, né, são bem evidentes nos estudos teológicos. Aí nós temos aquele dito, aquele paradigma de que religião e política não se discute sim, porque as nossas vivências, né, o contexto histórico da criação, né, do ser humano, ele é sempre envolvido nesses dois ambientes, político e religião. Né? Então, assim, a gente sempre vai ver aquele discurso de que religião não se discute, nem política, se discute sim. Porque talvez por isso que nosso ambiente religioso e o nosso ambiente político está tão defasado, porque nós fechamos nossos olhos para tal evidência, e ao fechar os nossos olhos para tal evidência,
paramos com esse contexto triste e esse contexto tão defasado, por se dizer assim, que é o nosso contexto político e a nossa espiritualidade. Contexto político, eu falo das nossas lideranças políticas, que nós olhamos e percebemos que não estão tão de conformidade assim. E no contexto espiritual, dentro da nossa espiritualidade, que é a religião, nós também vemos uma decadência moral e ética dentro dessas questões. Quantas crises estão vendo aí? Recentemente, nós vimos um pastor que era ministro da Educação, acusado de desviar algumas verbas, algumas coisas assim. Dentro dessa perspectiva, alguns pastores também envolvidos. Então, há uma decadência religiosa também nessa questão e também uma decadência política. Mas vamos caminhando. Então, ambiente, a formação do ambiente político e religioso neotestamentária. De introdução aqui, muitos perguntam por que 4 evangelhos. A resposta é simples. Com os 4 evangelhos, temos 4 diferentes abordagens para um mesmo tema, assim, uma melhor visão da pessoa e ministério de Jesus Cristo. Mateus escreve o seu livro para alcançar os judeus. João, Marcos escreve aos romanos. Lucas escreve ao mundo grego e aos gentios, grego e aos gentios. E João escreve a todos aqueles que creem no Verbo encarnado, que é Jesus. Atos traz a poderosa ação do Espírito Santo, conduzindo a igreja nos primórdios do cristianismo, desde a pregação em Jerusalém até Samaria, e após isso, com Paulo, ele chega até os confins da terra e até a nós, e assim sucessivamente. Estudaremos Evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. Então, aqui uma introdução bem sistematizada, porque às vezes nós perguntamos por que 4 evangélicos. Então, isso aqui é muito interessante quando nós vamos interpretar algum tipo de texto. É entender realmente o que o livro de Mateus está querendo nos informar. Então, ou seja, nós percebemos que um exemplo, o livro de Marcos, escreve aos romanos. Então, nós vamos interpretar isso de acordo com o que ele entende sobre essas questões. Lucas escreve para o mundo grego, para os gentios. Então, há uma perspectiva diferente, a escrita é diferente. Nós vamos perceber que há os evangelhos sinóticos, sinóticos porque eles são parecidos, não idênticos, mas sim com escritas parecidas. É por isso que, às vezes, nós vamos entender e interpretar a Bíblia e a gente interpreta de forma equivocada, porque nós achamos que está uma contradição entre os evangelistas. Não é uma contradição entre os evangelistas, mas sim formas de abordagens de escritas diferentes. Então, ou seja, Lucas vai escrever o Romano, é uma forma de escrita. Nós vamos perceber que Lucas, que é escritor do livro de Lucas, e sucessivamente também escreve Atos dos Apóstolos. Então, é uma escrita diferente, porque ele está escrevendo para os gentios, uma abordagem sistematicamente ela é totalmente diferente. Então, ele está escrevendo para um certo tipo de público que tem um entendimento, talvez não daqueles que os judeus entendem, mas uma escrita a qual é direcionada ao povo a qual ele está escrevendo. João, ele é o Verbo encarnado. João é aquele que vai falar de Cristo. Você vê quando você percebe, quando você começa a ler o livro de João, você dá uma parada e fala que detalhes ricos que ele dá, como o discípulo a qual Jesus amava, aquele que deitava sobre os ombros de Jesus. Então, assim, você vê que é uma escrita mais de quem está dentro do ambiente, Então, vamos lá. Os objetivos pedagógicos desse modo: compreender a formação do ambiente político que Jesus encontrou ao chegar na Palestina, entender como os períodos de domínio de povos, como os gregos e romanos, influenciaram, e continuam influenciando no mundo da Palestina nos tempos de Jesus, estudar e conhecer o período de domínio dos macabeus, compreender a formação do ambiente religioso do Novo Testamento.
Então, nesse objetivo pedagógico, nós vamos ter muita coisa para a gente trabalhar aqui. E, assim, é uma aula muito importante para quem gosta de interpretar os textos, pregar, né? Então, é uma aula muito interessante que eu gostaria que todos estivessem aqui assistindo, porque nós vamos entender um pouco sobre isso. E quando você começar a mergulhar nessas questões, e às vezes aquela pergunta vai surgir: quantas bobeiras eu falei no. Então, assim, hoje vocês estão sendo oportunizados a conhecer algo que muitas pessoas não conhecem e nem têm ciência disso, tá? Então, aqui, repito, as pessoas não erram porque elas estão querendo errar. Elas erram porque lhe falta conhecimento de entender o que é certo, o que é de forma correta de interpretar. Período, dentro dessa perspectiva, antes de nós entrarmos nos evangelhos, eu não sei se vocês já ouviram falar do período interbíblico, né? O período interbíblico é do último versículo de Malaquias até o início dos evangelhos. Esse período se chama período interbíblico. Muitos falam que esse são o período das trevas, né? Onde não se existiu sacerdote, não se existiu profetas, Jesus não, né? Perdão. Deus não se comunicava mais com o povo, então esse período interbíblico é um período muito conturbado para questões de relacionamentos e aproximação de Deus com o homem. Então, antes dos 4 evangelhos de Atos, para entendermos o Novo Testamento, seu contexto religioso e a sua geografia humana, o surgimento de grupos como os fariseus, né, se a gente não entende essas questões sobre os fariseus, saduceus e essênios, por exemplo, temos que recuar na história até o período entre 2 testamentos e estudar esse período das trevas, ou de trevas, né? Que durou 4 séculos, onde cessou toda a atividade profética de Israel. E é chamado de período interbíblico. Então, ou seja, esse período é o período onde não se havia profeta. Só recapitulando: profeta, os navis, né, o boca de Deus, o homem de Deus, o intérprete de Deus, e assim sucessivamente, que nós estudamos em alguns módulos lá atrás. Nós estudamos em alguns módulos lá atrás. Nós entendemos que esses seres, ou esses seres humanos dotados do Espírito de Deus, tinham a capacidade de se comunicar com Deus e, através dessa comunicação a qual Deus tinha com eles transmitiam isso para o povo. Não é essa visão plurilateral que nós temos, de que o Espírito Santo está em todos, então todos têm a comunicação com Deus. Não, era bem relativo. Era uma pessoa que tinha esse dom de espiritualidade, que tinha esse carisma, né? Ou charisma, né? No grego, né? Que era essa bênção, esse dom, essa divindade de Deus de se comunicar com Deus e, através dessa comunicação, transmitir aquilo que Deus quer para as pessoas. Então, esse período interbíblico não tem isso. Agora, você imagine nós aqui agora, da seguinte forma: como que nós hoje, porque as pessoas hoje, principalmente nós que somos pentecostais, né, do movimento pentecostal, que tem que Deus falar conosco o tempo todo culto Deus tem que se comunicar, todo culto Deus tem que se manifestar, todo culto Deus tem que usar um profeta para falar com a gente. Imagine esses crentes de hoje sobrevivendo no período interbíblico, onde Deus não se comunicava, onde Deus não falava, onde Deus não levantou profeta. Imagine só. Então, assim, é um pouquinho para a gente refletir. Então, é esse período. Então, uma outra questão muito importante é sobre as questões dos fariseus e saduceus. As questões dos fariseus e dos saduceus, né? Então, assim, nós temos que entender essas questões. A gente vai ler. Vamos lá. Então, essa é outra questão muito interessante.
é essa questão dos saduceus, dos fariseus, né, e dos essênios. Deu uma parada aqui porque tem alguém se conectando, e aí eu dei uma paradinha. Mas aí nós vamos continuar. Porque às vezes a gente lê texto falando sobre essas correntes, né, essas culturas, e às vezes nós não entendemos como é que funciona. Então hoje nós vamos entender um pouco sobre isso. Mas nós estamos ainda no período interbíblico, né? Nós estamos aí nesse período. Só desconectar. Vamos lá. Então, só um minutinho, tá? Só para mim. Isso, acho que agora voltou aí. Mas nós vamos continuar. Então, nós estamos falando desse período interbíblico, né? Denominamos período interbíblico o espaço de tempo que vai do último versículo do livro de Malaquias ao primeiro versículo do Evangelho de Mateus. Período que durou cerca de 400 anos. Ele tem início quando cessa a atividade profética, né, entre o povo de Israel. Final do livro de Malaquias até o início do ministério de João Batista. O sentido etimológico de interbíblico é entre a Bíblia, ou seja, entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo. Por isso que se chama interbíblico. Essa divisão, né? É uma parte onde se divide do Novo, do Antigo para o Novo Testamento. Para uma compreensão mais apurada do período, precisamos estudar 6 diferentes impérios que predominaram sobre a Palestina neste tempo. São eles: gregos, egípcios, sírio, macabeus e romanos. Então, ou seja, esses 5 impérios, né, que são os impérios que dominavam esse período interbíblico. Né? Então, assim, nós vamos ter vários imperadores, né? Começa a reina dos imperadores, que muitos deles vão levantar outro tipo de adoração, vão levantar outros tipos de religiosidade e dentre várias outras coisas. Então, aqui nós começamos a entender um pouco o contexto histórico, cultural e etimológico das questões voltadas à Bíblia Sagrada, né? E assim, às vezes a gente fica perguntando de onde nós tiramos tanta idolatria. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso e estudar um pouco sobre essas questões. Primeiro império aí que a gente vai trabalhar é esse Império Grego, né? Ele tem um início de 300, o primeiro império a obter domínio sobre a Palestina no período interbíblico, foi o Império Grego. Repito,
nós estamos falando do período onde está o final do Antigo e para iniciar o Novo Testamento. Então, ou seja, esse período que nós estamos estudando é um período meio obscuro, porque ele está dentro da centralidade desses dois divisores de água, entre o Velho e o Neotestamentário. Então, assim, é esse período chamado período das trevas, por isso que eu gosto de chamar que ele é um período meio não tão bom assim. Vamos se conectar, deixa eu ver se eles conseguem. Vamos lá. Tá normal. Então, nesse período grego, um grande imperador e um grande nome, né, que surge nessa época é do Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, né, que conquistou o Império Persa, né, entre 334 e 331 a.C., e dominou todo o Oriente Médio. Com as conquistas de Alexandre vieram a difusão da língua grega e cultura dos gregos. Apesar de reinar por pouco mais de uma década, ele conquistou 70 cidades, as quais adotam a língua do costume grego. Quando Alexandre morreu, ele morre, né, 33 anos de idade, em 323 a.C., e seu império foi dividido por seus 4 generais, Lismaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Ou seja, esses Seleucos e Ptolomeu são mais conhecidos por nós porque se trata de impérios que são divididos, que mais customizados, né, mais o nosso costume. Então, o primeiro império aí é o Império Grego, né, que eles são divididos, não divididos, mas eles têm por característica a língua grega. Alexandre Grande é o seu principal nome desse período, e ele tem essa divisão quando ele morre, né? Ele é dividido praticamente em 4, porque os generais que assumiram esse poder e automaticamente eles dividiram o império em 4 partes. Dentro disso, entre o período grego, né? Dessas questões, dois destes 4 impérios, né, que a gente vai destacar aqui, que é o que serve para nós, que é o que está dentro dessas questões bíblicas, né, tiveram grande influência no desenvolvimento da história de Israel. São eles os Seleucidas e os Ptolomeus, né? Ptolomeus, a dinastia dos Ptolomeus é grega e se origina de Ptolomeu, um dos generais de Alexandre, né? O que a gente está falando, quando Alexandre o Grande ele morre, os generais assumem, e dentro dessa questão de assumir, eles dividem em 4 partes. Ocuparam o território por 122 anos, em 320 a 128 a.C., cuja sede do Império é Alexandria, no Egito. Os judeus viviam em liberdade, foi esse o período que se produziu a Septuaginta. Olha que coisa muito interessante. Esse período de 320 a 128 a.C., os Ptolomeus, nesse período que se surge a Septuaginta, né? A tradução da Bíblia grega, né? A Septuaginta, que quer dizer 70, né? Que tem aquela velha história dos 70 anciões que redigiram essa Bíblia do grego. Dentro dessa perspectiva também os Seleucidas, né, que é uma outra vertente que surge depois de Alexandre, depois do falecimento de Alexandre o Grande, perdão, surge os Seleucidas, né? Tem origem na descendência de Seleuco, que é um general, né? Também é um dos generais de Alexandre, né? O Império Seleucida, por sua vez, tinha sua capital em Antioquia, na Síria, e conquistou a Palestina no ano de 1928 a.C. O Império Ptolomeu tinha a capital no Egito e Seleuca na Síria. A Palestina ficava no meio do fogo cruzado, o que tornou alvo de disputa entre os impérios. Então,
aqui você tem uma perspectiva porque há tanta briga naquele lugar, né? Então, assim, são povos, culturas, etnias totalmente diferentes uma da outra que batem em conformidade, que não batem, né, em conformidade umas com as outras. Período Ptolomeu, né, Ptolomeu, ocuparam por 122 anos a Palestina, de 320 a 198 a.C. E os judeus desfrutaram de uma boa situação geral nesse período. Foi sob o governo de Ptolomeu, Filadelfo, 285 a 245 de Cristo, por exemplo, que se deu início à tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, versão que conhecemos como a Septuaginta, do que a gente falou. Depois dos judeus, ficaram aproximadamente um século sob o domínio dos Ptolomeus. Antíoco III, também conhecido como Antíoco, o grande rei da Síria, conquista a Palestina em 1998 a.C. Aqui nós percebemos essas nuances de domínio, né? Onde o poder ficava com aqueles que tinham mais capacidade por si só de dominar. Então, assim, você percebe que se passava esse império muito rápido, né? Então, se você perdesse certo tipo de batalha ou certo tipo de guerra, automaticamente aquele que se sagrasse vencedor conquistaria tal feito em alguma região. Então, nós vamos ver sempre essas questões aí de domínio, né? De quem domina. E isso vai influenciar muito na nossa cultura cristã, por se dizer só, né? Não na cultura cristã, mas propriamente dito na cultura bíblica, né? E entender isso é de grande valia, de grande importância, porque se nós não entendemos a questão política e a questão religiosa da época da Bíblia, não tem como nós fazermos uma tradução ou interpretá-la, por se dizer assim, de maneira correta. Isso Hernan Dias Lopes vai dizer que quando a gente não interpreta o texto bíblico de forma correta, Hernan Dias Lopes fala que isso é uma forma de adulterar o texto. E isso é muito perigoso, né? Eu sempre falo isso porque às vezes nós traduzimos um texto e de forma equivocada e falamos algo que Deus não está falando, prometemos algo que Deus não está prometendo, e isso é perigoso, né? Período Ptolomeu, da invasão de Jerusalém. Durante os primeiros anos de domínio dos Seleucidas, né, permitiram que o sumo sacerdote continuasse a governar os judeus de acordo com suas leis. Porém, conflitos, surgiu grega e os judeus ortodoxos. Aí você já está vendo o conflito que já a partir disso junto com os judeus ortodoxos. Antíoco Grande foi derrotado pelos romanos e seu filho Antíoco Epífano achou por bem nomear Epífano um rei submisso a Roma. Antíoco Epifânio aliou-se ao partido helenista e indicou Jason para o sacerdócio em Jerusalém. Depois de 2 anos, Jason foi substituído por Menelau, que pagou a alta quantia a Epifânio para ser sacerdote. Olha que coisa interessante, né? Aqui nós já vemos um mover, né, de questões. Isso é política, tá? Isso é política. Então, você vê eles pegando Antíoco Epifânio, colocando ele como rei da Síria, mas automaticamente sendo submisso a Roma. É como se você chegasse assim, ó, vou colocar você lá de prefeito em tal cidade, mas você é submisso ao governo aqui do estado. Eu te apoio, mas automaticamente você me presta obediência. É simplesmente política,
tá? Nós estamos vendo aqui política. Então, ou seja, adianta substituir Menelau. Olha, essa parte é muito interessante, que ele fala que ele pagou uma quantia Epifânio para ser sacerdote. Então, aqui começa a ter essas questões não ruins, mas essas questões, etimologicamente dizendo, essas questões de, uma palavra muito costumeira nossa, de propina, por se dizer só. Ou seja, é simplesmente propina. É o seguinte, eu vou te dar um dinheiro aqui e você me unge sacerdote. Entende? Então, ou seja, começa a ter esse jogo de artimanha. Não muito diferente do nosso dia de hoje, só que em valores totalmente diferentes e em formas totalmente diferentes, mas que não deixa de ser algo negativo. Então, ou seja, talvez brincando aqui, talvez nós podemos falar, talvez isso acontece muito nas nossas, não nas nossas, mas acontece em muitos lugares, quando a pessoa é levantada alguma coisa porque o dízimo dela é alto, né? Ou porque ele ajuda, ou porque ele dá um valor diferenciado para a igreja. Não, esse homem é cheio de Deus. Então, não é totalmente diferente disso. É só para nós entendermos que essa questão não é de agora, né? Essas questões de troca de favores, né? Não é de agora. Isso é uma alta reprodução que nós estamos vivendo hoje. Então, então ele paga para ser sacerdote. Diócio entrou em uma luta com Menelau e Antíoco Epifânio marchou contra Jerusalém para ajudar Menelau. Tá vendo? Olha que coisa interessante. Ele paga, é sacerdote, mas você vai ter que me ajudar na batalha. Então, assim, não é diferente. Estão saqueando o templo e matando cerca de 40 mil judeus no ano de 170 antes de Cristo. Então, assim, é esse jogo de dominação, jogo de briga, de questões de poder. Né? Quem tem a boca maior engole o outro. Então, são essas questões. A quebra de dogmas é um outro ponto muito interessante, que são a quebra de dogmas, violência e o paganismo. Agora começa a reinar essas questões de paganismo, talvez aqui seria uma explicação de por que Deus parou de falar e de levantar profetas nesse período. A cidade também foi saqueada, né? A guarda do sábado, a celebração das festas, a posse de cópias do Antigo Testamento, a circuncisão foram proibidas. A prostituição cerimonial e os sacrifícios pagãos foram instituídos. E no templo foi erguido um altar a Zeus, né? Zeus, o deus do trovão, na mitologia grega. Epifânio forçou os judeus a comerem carne suína, né? Que para o judeu isso era um pecado, muito grande, porque eles não comem carne de porco, então eles eram obrigados, se não fossem obrigados, eles matavam. Né? Então, e uma porca também, tá? Rege a história que uma porca foi oferecida sobre o altar do holocausto e seu sangue expergido no templo. Olha que blasfêmia contra Deus. Pesados impostos foram instituídos sobre os judeus, os caos estavam estabelecendo, ou seja, a cultura, a lei de Deus, ela foi praticamente jogada. Eles quiseram jogar a lei de Deus no lixo, né? Quiseram mudar uma cultura milenar. Sabe que os judeus ele guarda o sábado, o judeu ele tem o porco como um animal que não é limpo, né? Por se dizer assim. E olha o que eles fazem, sacrificam o porco e espergem como se fosse um animal puro, um animal limpo, né? Uma blasfêmia contra Deus. Então, assim, talvez aqui seriam algumas explicações, quebra dos dogmas, né? Os dogmas da cultura, violência mesmo. Se você não fizer, você vai morrer. Né? Você é judeu, tá? Aqui está uma porca assada para você comer. Se você não comer, você vai morrer. Então, se feria o ego, né? O ego dos judeus. Isso aí, entre outras coisas que
porque, assim, quando a gente lê um livro de história, a gente vai perceber essas questões que eram feitas. Então, muito diferente de hoje, não sei, talvez de uma outra forma, de uma forma mais silenciosa, de uma forma mais, sei lá, talvez não sei se essa palavra seria correta, de uma forma mais ética, mas automaticamente eles querem isso, né? Eles querem descer sobre a nosso entendimento de que as coisas voltadas para Deus não podem. Então, assim, eles querem que a gente aceite, né? Eles querem que a gente aceite eles, mas às vezes eles não querem aceitar aquilo que nós temos de entendimento. O período macabeu também é um período muito importante desse período interbíblico, né, que é do ano de 166 a 63 a.C. No período macabeu havia em Jerusalém um sacerdote chamado Matatias, a qual não obedeceu uma ordem real de que teria que fazer o sacrifício pagão, né? Pelo contrário, ele mata o mensageiro do rei, e um judeu que naquele momento deu apoio ao mensageiro sobre fazer sacrifício. Em seguida, ele para a montanha para as montanhas com seus 5 filhos, em um grupo de judeus, inicia-se assim a revolta dos macabeus, né? Algo interessante, né? A revolta dos macabeus, porque eles se revoltam contra eles se revoltam contra essas questões a qual estava acontecendo com eles, né? Sobre esse imperialismo, né? Sobre essa obsessão de imposição, eles se revoltam contra isso. Em 176 a.C., liderado pela família de Matatias, que tinha um filho apelidado de Macabeu, o qual se tornou líder da revolução. Então, aqui a gente já surge e já começa aqui um certo tipo de revolução contra essas demandas, né, que iam se surgindo através de um imperialismo a qual se queria se destituir as questões voltadas das leis de Deus. Após a morte de Judas Macabeu, na batalha em 160 a.C., Jonatas e, posteriormente, Simão, seus irmãos, assumem a liderança. As muralhas são destruídas e os edifícios de Jerusalém começaram a ser reconstruídos por Jonatas. Também tomou para si o ofício do sumo sacerdote. Jonatas fez alianças com diversos países, inclusive com Esparta e Roma, a fim de reconhecer Israel como nação livre diante do Império Seleucida. Jonatas segue com a revolta no ano de 1553. E aí, Dodô, tudo bom? Tá me ouvindo direitinho aí? Abre o áudio aí, fazendo um favor. Fala, Lê. Paz, boa noite. Pai do Senhor, boa noite. Tá me ouvindo aí certinho? Estou ouvindo sim, perfeitamente. Eu abri agora. Tá bom. Então, eu vou dar continuidade aqui. Depois você assiste o vídeo do início lá, que eu já comecei a dar aula. Aí depois você pega lá o início, tá bom? Tá ok, sim, senhor. Qualquer coisinha, se quiser perguntar alguma dúvida, é só você abrir o áudio aí, tá bom? Tá bom, querido. Tá bom, fica na paz. Paz. Então, o período dos Macabeus, né? Então, ou seja, após a morte, né? Então, após a morte de Judas Macabeu, numa batalha de Jonatas, posteriormente ele assume também o ofício de sacerdote. Ele faz aliança com alguns outros impérios, né? Como Roma e como Esparta, e assim começa a revolução, e o sacerdote foi decretado Alexandre Balas, rei de Seleucida. Então, assim começa essa revolução vai tomando traços muito importantes.
O sucessor de Alexandre Balas, que havia dado o período dos Macabeus, né, que havia dado poderes a Jonas, o rei de Antíoco VI, torna-se hostil aos judeus. Os judeus sempre vão sofrer retaliações, o que prova a nova guerra, dessa vez liderada por Simão, irmão de Jonas, atualmente sumo sacerdote. É interessante, o sumo sacerdote, nesses períodos, eles têm voz muito ativa. O que o sacerdote falava era aquilo dali. Então, aqui é algo interessante, porque começa a haver muitas coisas que se diziam que eram em nome de Deus, mas automaticamente Deus não estava falando com ninguém. Porque, como a gente disse no início, o período interbíblico, que é esse período do final do Velho Testamento para o início do Novo, esse período entre essa mediação, esse meio entre o final do Velho e o início do Novo, esse período é chamado de período interbíblico. Esse período, conhecido como período das trevas, ele é conhecido pelo período das trevas porque é um período onde Deus não levantou espécie nenhuma de profeta, é como se Deus não estivesse falando mais com o povo. Então, aí começa algumas controvérsias muito interessantes. Por quê? Deus não está falando com o povo, mas ainda pessoas estão falando em nome de Deus. Isso é muito interessante, porque quando fala, aí é aquele texto bíblico muito interessante, que quando fala que chama lá, tem aquele que os profetas falaram, lá de Jerusalém, ele fala, poderá vir alguma coisa boa de Jerusalém? Por quê? Porque havia esse período das trevas onde o povo estava desesperançado. Desesperançado da seguinte forma, vai me profeta da onde? Deus já não fala com o povo há muito tempo, só falou lá atrás e agora não fala. Então, esse período conturbado. A independência da Judéia veio somente sob a liderança de Hircano I, filho de Simão, sobrinho de Judas Macabeu. A tradição diz que Hircano I abriu o sepulcro do rei Davi, é tradição, tá? Diz que ele abre o sepulcro do rei Davi e de lá retirou 3.000 talentos, com as quais comprou dos Seleucidas a independência da Judéia. Então, a tradição é que esse Hircano, né, ele vai lá no túmulo do rei Davi, abre o túmulo e vai lá e pega uma quantidade boa de ouro e vai lá no Seleucidas, que tinha um domínio sobre a Judéia, e ele vai lá e fala, você quer quanto pela Judéia? Isso aqui, ó, aqui tá. Então, ou seja, a tradição é essa, né? Essa é a tradição, mas é a tradição. Então, nós saímos do período dos Macabeus, no período grego, falando do período grego, do período dos Macabeus, e agora nós vamos entrar no período romano. O período romano, ele começa em estou com 1000 na cabeça, mas é 146 a.C. Roma derrotou os cartaginenses e se tornou república. Agora ela se torna república sob a liderança de Otávio Augusto. O Império expandiu seu território sobre a política de paz, chamada a Pax Romana. Essa paz que a Pax Romana é um edito onde não se poderiam haver guerras, ou invadir, um território do outro. Então, e ele começa a expandir, Qual a intenção? Roma tinha que dominar. Uma paz, só que é uma paz que automaticamente que não podia pegar Roma, mas Roma tinha que se expandir. Ou seja, qual era a forma de Roma intitular a paz? Eu dominar tudo, aí eu consigo ter paz. Em si, talvez é bem interessante. A tomada do poder na Palestina por parte dos romanos se deu no ano 63 a.C., quando o general Pompeu destituiu Hircano II e estabeleceu a Judéia como um reino cliente de Roma, em 37 a.C. Marco Antônio entregou o trono da Judéia a Herodes o Grande, tá? Com exceção das províncias da Judéia, a calmaria foi muito útil ao cristianismo.
pois facilitaram muito a divulgação do cristianismo na época de seu aparecimento. Aí nós já estamos falando lá um pouquinho na frente. Dentro ainda do Império Romano, era permitido pelos romanos que governantes nativos, vassalos, tomassem parte do governo de Roma em alguma localidade conquistada. Isso facilitava as coisas, já que um governante local conhecia a cultura de seu povo e poderia auxiliar a administração romana em questões políticas e culturais. Assim, nós vamos ver muito viés político, tá? Muito viés político. Quando eu fiz a bacharel em teologia, e um professor nosso, José Adriano, né, ele falava assim: para quem não gosta de política, não pode ler Bíblia, né, porque a Bíblia ela é política. Né? A Bíblia, e quando você lê com esse pensamento, porque às vezes a gente como cristão, dentro da nossa espiritualidade, a gente tem, pelo bom costume, isso não é um mau costume, né, mas nós temos um bom costume, de ler a Bíblia de forma espiritualizada. O que é ler uma Bíblia de forma espiritualizada? É porque nós lemos com esse temor, e cremos que aquilo que está ali é algo do poder de Deus, é algo que Deus escreveu para que nós possamos. E claro que é, tá? Não quero dizer aqui tudo. Só que nós temos várias formas de interpretar e de ler a Bíblia. Então, quando a gente tira essa espiritualidade da Bíblia, a gente lê a Bíblia de uma forma mais não, talvez a palavra certa não seria simplista, mas de uma forma mais aguçada, tirando os dogmas que nós carregamos sobre ela, nós percebemos essas questões políticas, tá? Essa questão de poder, de dominar, de invadir, de tomar domínio sobre aquilo dali. A crucificação de Jesus foi um ato político, né? Na verdade, entre os sumos sacerdotes, que estavam perdendo força, e levado a Pilatos, e Pilatos com medo de perder esse apoio dos sumos sacerdotes, porque os sumos sacerdotes, querendo ou não, tinham influência muito grande sobre o império, e ele toma a decisão. Então, a gente vai ver sempre essas questões políticas envolvidas dentro da história, dentro da humanidade. Então, na Palestina não foi diferente. Herodes o Grande foi um desses que governou o país submisso aos romanos de 37 a.C. até 4 depois do nascimento de Cristo. Herodes foi lançado na carreira militar e política pelo seu pai, Antípater, que havia subido ao poder através do favor dos romanos. Sempre essa questão de favor. Aí, os imperadores romanos no período do Novo Testamento, tá? Nós vamos falar dos imperadores romanos no período do Novo Testamento. Os imperadores romanos estão fortemente ligados aos relatos do Novo Testamento. Vejamos alguns do que estão citados no relato bíblico. Nós temos Augusto, né, que é 27 a.C., 14 depois de Cristo, período do nascimento de Jesus. Nós temos o Tibério, que é 14 a 37 depois do Cristo, início e final do ministério de Jesus, com sua morte. Nós temos o Calígula, né? Esse é bem conhecido, 37 a 41 depois de Cristo. Exigiu ao culto e ergueu uma estátua no templo de Jesus, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, chamado culto ao imperador, que é um culto voltado à adoração ao imperador. Esse Calígula, para quem tiver a oportunidade de ler um pouquinho, né, ele fez ele devasso. A história de Calígula é horrível, é horrorosa para a cultura questão romana, né, porque no Império de Calígula, homens se relacionavam com homens, mulheres com mulheres, a sexualidade foi inacerbada, não tinha respeito ao corpo. Então, ele promovia festas, e todas as festas dele eram voltadas para essas questões sexuais, né, do sexo, não sexuais, mas do sexo mesmo. Então, assim, ele foi uma pessoa foi um imperador, quebrou todos os dogmas das questões judaicas, né? Aí nós temos o Nero,
né, 54 a 68 depois de Cristo, perseguiu os cristãos sob o governo de Pedro e Paulo e foram martirizados. Nero, ele perseguiu muito a igreja, sim, perseguiu mesmo, desde jogar os cristãos na arena para ser devorados por leões, até amarrá-los eles em praça pública e colocar fogo nos judeus vivos, amarrados em portes para iluminar a cidade, e assim sucessivamente. Então, ele foi um que perseguiu bastante. Nós temos o Vespasiano, 69 a 79 depois de Cristo, junto com seu filho Tito Flávio Vespasiano Augusto, destruiu Jerusalém e o templo em 70 depois de Cristo. Depois dele nós temos o Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo, perseguiu a igreja sob o seu governo. João foi enviado a Patmos e escreveu o livro de Apocalipse. Um perseguidor, né? Até que João fugiu para a ilha de Patmos, foi enviado para a ilha de Patmos, e ali saiu o livro de Apocalipse. Alguns intérpretes do Apocalipse falam que tudo aquilo que está acontecendo com João, aquilo que ele escreveu, foi para ver o que iria acontecer com o imperador. Então, nós temos várias formas de interpretar o texto de Apocalipse. Então, cabe aos exegetas, né, a sua forma melhor de interpretar. Os imperadores romanos. E, por último aqui, deixa eu ver se é por último, nós temos alguns aqui ainda. Nós temos o Públio Hélio Adriano, que é 117 a 138 depois de Cristo, que em 132 depois de Cristo, Adriano ergueu um santuário dedicado a Júpiter, Zeus, né, no local do antigo templo de Jerusalém, e proibiu a circuncisão. Terrível para o judeu, porque a marca da aliança e de você ser considerado um homem de Deus, né, ou um judeu, um israelita, era a circuncisão. Paulo vai brigar demais com isso, né, da questão da circuncisão, e ele vai até distinguir e falar que não é circuncisão do corpo, mas é circuncisão do coração. Então, ou seja, ele proíbe isso. Ele coloca um templo de outro Deus. Então, assim, é aí que nós vamos montando essas questões de imagens hoje, né? Porque, às vezes, em algumas culturas religiosas, são tão cercadas de ambientes onde nós temos imagens, né? Então, assim, isso não é de agora. As pessoas sempre vão se amparar em algum tipo de fé. Cabe a nós que somos evangélicos, né, cristãos, saber entender que a nossa fé ela é em Deus, é em Jesus, né? É algo que não é feito por mãos de homens, né? É algo que é criado, é algo que pode ser apalpado, é alguém que nos estende a mão. Então, mas as pessoas elas são cercadas por esses tipos de dogmas, né? Elas têm que se amparar em alguma coisa, dentro dessa amparação, elas buscam para elas ídolos, né? Preciso dizer assim, talvez ídolos, mas, na verdade, são coisas que as pessoas se amparam para buscar respostas, por se dizer assim, de alguma coisa. Aí agora nós vamos entrar na dinastia herodiana. Como vimos anteriormente, Roma permitia que os governantes nativos vassalos tornassem parte do governo. Herodes, o Grande, foi um desses que governou o país, submisso aos romanos, de 37 a.C. até 4 depois de Cristo, o nascimento de Cristo. Ele foi quem assumiu isso aí. Veremos um pouco sobre essa conhecida dinastia. Então, começa com Herodes o Grande, né, filho de Antípater, descendente dos Edomitas, foi rei cliente de Roma, que governou entre 37 antes até 4 depois. Embora 37 antes até 4 antes de Cristo,
embora fosse um ótimo administrador, não era bem visto pelos judeus. Com sua morte, seus filhos assumem as tetrarquias. Herodes Arquelau, filho de Herodes o Grande, governou Judéia, Samaria e Idumeia. Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande, governou Alteréia, Tocanites e Galanites, Aurenites e Bateneia. E Herodes Antipa, também filho de Herodes o Grande, governou Galiléia, Pérea, e foi na presença desse Herodes que Jesus esteve quando foi julgado. Então, ou seja, é esse Herodes Antipas, né? Que esse é o mais importante aí para nós aí, que foi onde Jesus esteve presente, é ali que foi o julgamento. E quando Jesus foi o julgamento. Herodes Antipas se divorcia para casar-se com Herodias, esposa de Herodes Filipe, seu meio-irmão, e é criticado por João Batista. Herodias incita sua filha a pedir a Herodes Antipas a cabeça de João. Nós temos o texto Mateus 14, Marcos 6, então assim sucessivamente. Herodes Antipas é chamado de raposa por Jesus em Lucas 13:32. Como figura de destaque na dinastia herodiana, temos ainda Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, que mandou executar Tiago, irmão de João, o discípulo amado. Herodes Agripa II foi esse Herodes que ouviu Paulo e foi em sua defesa registrada em Atos 25. Olha só que interessante como nós estamos entrando nos contextos bíblicos. Tá? Eu gostaria que vocês se atentassem para isso, tá? Porque aqui nós estamos entrando, fazendo esse diálogo entre a história, a cultura e aquilo que mais nos chama a atenção, que é a Bíblia. Então, ou seja, ele era bisneto de Herodes o Grande. Dentro dessa perspectiva agora, nós vamos entrar no ambiente religioso do Novo Testamento. Nós vimos, dentro dessa questão que nós vimos do período interbíblico, e nesse período interbíblico, as várias nuances que entram nas questões de povos, macabeus, o império, nós entramos agora no ambiente religioso, que aqui nos chama bastante atenção. Dentro desse ambiente religioso no Testamento, algo que é muito evidente é o paganismo, né? Ou seja, o culto praticado no Império era o paganismo, paganaus, né? Os que habitam na natureza. Né? Tem um texto muito interessante que é em Romanos, capítulo 21, 23, que fala sobre um pouco disso aí. E aí entra aquele imperador que a gente falou um pouquinho atrás, que é o Calígula, Nero e Vespasiano, que exigiam cultos como se fossem divindades. Né? Eles começam agora a exercer cultos como se fossem divindades, cultos a ele, culto a alguma imagem, alguma coisa, e começa a entrar esse período pagão, né? Esse período do paganismo. Os pagãos consideravam, de modo geral, o evangelho cristão como algo tolo. Olha só como é que funciona. Sem credibilidade e digno de perseguição. O ambiente era de confusão, pois muitas ideias não se sabiam se era religiosa ou de uma escola filosófica. Então, aqui entra muitas questões filosóficas também, juntamente com as questões religiosas. Foi nesse ambiente religioso, da religião grego-romana, que judeus e cristãos dos primeiros séculos viveram. Olha como era difícil, tá? Era nesse período conturbado, né? Entre as questões do paganismo, dos cultos voltados a pessoas, a divindades, a natureza e assim sucessivamente, com esse conflito das questões daquilo que os judeus criam, ou creem, né? Ou criam, seria a melhor palavra que nós vamos usar. Então, o ambiente era de muita confusão, de muita briga. Para você ter uma ideia, eu acho que eu já disse isso, acho que eu já indiquei aqui uma vez. Para você entender esse conflito, tem um filme muito interessante chamado Ágora, né? que é esse conflito do cristão com a filosofia grega. E os cristãos invadem uma livraria, né, chamada Agorá, e destrói todos
E você percebe um pouco, só para ter um entendimento desse conflito que existia na época. Mas era um conflito assim, não é um conflito de discussão, é um conflito de perseguição, de espada, de morte. Então, era algo muito conturbado. Dentro também desse ambiente religioso, nós encontramos o judaísmo. O judaísmo passou por enorme reconfiguração no cativeiro babilônico, pois com a falta de templo, a qual fora destruído por Nabucodonosor, aconteceu a criação das sinagogas e a intensificação do estudo da lei. O que o judaísmo traz? Ele começa a enfatizar o templo, né, a sinagoga, e dá ênfase à questão da Torá, da Torá, o estudo da lei, estudar a lei, para ter esse entendimento. Só que, no caso, ao estudo da lei, eles levavam aquilo muito no texto literal, muito, no nosso linguajar, muito no pé da letra, pedra a pedra e sucessivamente assim. As sinagogas eram organizadas com auditório de área retangular, onde tinha um lugar do pregador, como se fosse um púlpito de uma igreja. Por ser mais elevada, onde a pessoa ficava lá em cima, ali ele lia e fazia a leitura da Torá. Possuía uma pequena arca para guardar os rolos, que nós não temos, não é uma Bíblia igual nós temos entendimento, mas são os papilos, os rolos, eram enroladinhos como canudos mesmo. Rolos, bancos de pedras e assentos de madeira também faziam parte do cenário. A liturgia do culto resumia-se na declamação em voz alta da Shema, que está em Deuteronômio 6, 4, 9, e numa sequência de louvores a partir do livro de Salmos. Então, ou seja, os louvores eram um salmo, não tinha nada de sabor de mel, não tinha nada dessas questões, eram salmos que eram entoados. Após os cantos havia um sermão, ou a pregação da palavra, se houvesse presente alguém que fosse capaz de pregar, no caso. Uma bênção era pronunciada em voz alta no final da celebração, uma espécie de profecia, de abençoar, uma bênção era profetizada ali. E assim formava o contexto. Os primeiros cristãos, principalmente os judeus, adotaram a organização da sinagoga como modelo para suas igrejas locais. A sinagoga era mais do que um centro de adoração religiosa, era religiosa cada sábado. Durante a semana, ela se tornava um centro de administração de justiça, de reuniões políticas, de educação de jovens, judeus e de estudos no Antigo Testamento. Então, não era só um lugar de culto, era um lugar organizacional, onde se tinham debates políticos, onde se tinham educação, como se fosse uma escola de jovens, para eles aprender a Torá. Como a sinagoga era parte da vida cotidiana dos judeus piedosos, a figura do rabino, o mestre, tornou-se notícia em Israel, chegando mesmo a obscurecer, em parte, a figura do sacerdote. Então, agora nós temos mudar a configuração. Agora, o rabino, o mestre, ele ganha ênfase, o sacerdote ele perde um pouco a sua ênfase, ou se dizer, sua credibilidade. Porém, os sacrifícios da lei mosaica só podiam ser oferecidos no templo, no templo, e assim o templo continuou a ser vital para a religião judaica. Então, até aqui nesse período, nós temos essas questões de sacrifício. Dentro desse ambiente religioso do Novo Testamento, tem uma outra parte muito interessante que eu não posso deixar de falar, que é o pensamento religioso. Qual é o pensamento religioso? Havia no tempo de Jesus duas grandes escolas rabínicas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola moderada de Hillel, mais humanista, estabeleceu um conjunto de regras baseado na interpretação da Torá, ou seja, como o judeu deveria viver de acordo com a Torá. Ele foi líder de uma revolução. Então, qual é a escola moderada de Hillel?
ela é mais humanista, ela é baseada na interpretação. É uma escola onde ela enfatiza a interpretação da Torá. Ok, a Torá está escrita ali, mas eu tenho que interpretar. E dentro dessa interpretação, eu tenho que viver o que está escrito. Ela é uma escola onde ela privava pela interpretação da lei de Deus. A escola rigorosa de chamar ou chamai, né, era um homem rígido, justo e sem paciência. Numa época de grande agitação política e social, Shammai foi uma grande influência, recusando-se a ser intimidado pela potência estrangeira. Então, ou seja, o nome da escola já diz, uma escola rigorosa, né? Assim, não se tolerava muita coisa. Era, por exemplo, se você pegar hoje, nós temos várias vertentes religiosas, né? Então, nós temos mais todas as igrejas batistas, se dizer só, e Assembleia de Deus, a visão mais conservadora é que você não pode, sei lá, não pode ir numa praia, você não pode jogar um futebol, você não pode usar uma bermuda, né? Mas em outras vertentes, no mesmo nome, com a mesma placa Assembleia de Deus, você pode fazer um monte de outra coisa. É como se fosse uma assembleia tradicional, uma assembleia mais renovada, né? Se dizer assim. Mas essa escola de Shammai, ela era bem rigorosa, ela gostava das coisas muito dentro dessa perspectiva aí de rigorosidade. Dentro desse ambiente religioso também, nós vamos conhecer agora um campo, né? Um campo, né? Mas assim, um povo chamado os fariseus, né? Que é muito conhecido no contexto bíblico. Jesus bateu de frente demais com eles. Aqueles que se separam, o nome dele já diz tudo, aqueles que se separam. Nasceram como a revolta dos macabeus e são frutos da resistência ao helenismo. Estima-se que no tempo de Jesus ele somava 6.000. No tempo de Jesus. Eram rigorosos, observadores da lei, enxergavam a tradição oral como sendo tão importante quanto a própria lei. Eram críticos demais por criarem emendas da lei e por contornarem a obrigatoriedade do cumprimento de que eles menos impunham aos outros. Então, nós vamos ver lá em Mateus 9,14, 15, Mateus 23, Marcos 7, Lucas 11, dessa questão de que eles gostavam muito de impor rigorosidade para os outros, mas eles mesmos não faziam, não exerciam. Em contraste com os judeus, os fariseus são dois povos muito interessantes, né? Os fariseus em contraste com os saduceus, eram os fariseus. Acreditavam que Deus controlava todas as coisas. Esse aqui é um pensamento deles, né? Eles acreditavam que Deus controlava todas as coisas, mas que as decisões tomadas pelas pessoas também contribuíam para o que acontecia com o curso da vida. Então, basicamente, o pensamento farisaico era o seguinte: Deus controla todas as coisas, mas as decisões tomadas por pessoas também contribuíam para o que acontecia no curso da vida. Então, Deus controla, mas as minhas decisões acarretam também a decisão de Deus. Era basicamente isso. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, né? E nós vamos ver isso em Atos 23, 6. Acreditavam em vida depois da morte, com recompensa ou punição individual. Né? Se você foi bem, qual o pensamento? Se você foi bem, ok, recompensa. Se você fez coisa ruim, você vai sofrer a punição. Acreditavam na existência de anjos e demônios, né? Atos 23 também, 8, fala sobre isso. Acreditavam nessa questão.
E esse pensamento foi reproduzido na nossa vida. Nós temos isso até hoje porque está na Bíblia, porque é um ambiente histórico e cultural da Bíblia. Né? Nós falamos, se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Se você morrer com Cristo, você vai para o céu. Não é totalmente diferente. Se tratando de questões de punição, de benevolências e punições, de bênçãos e punições. Não estou querendo aqui dizer que isso é equivocado ou não, mas simplesmente para nós entendermos essas questões se tratando do farisianismo. Dentro desse contexto também existe os saduceus. Eram aristocracia religiosa dominante na época de Jesus. Assim como os fariseus surgiram após a revolta dos Macabeus, tiveram influência do reinado de Herodes, o Grande. De Cristo, a 66, depois controlavam o alto sacerdócio. Então, mais uma vez dizendo, essas questões políticas, né? Os saduceus, ele tinham controle do sacerdócio, então eles indicavam o que eles queriam. Então, não adiantaria um pé rapado chegar lá e falar, eu quero ser sacerdote porque eu tenho chamado para isso. Você não tem chamado, cara. Você tem que fazer um negocinho aqui, talvez se você me ajudar em uma questão aqui, eu posso te colocar que você, eu estou aqui brincando, mas assim, uma brincadeira que é para nós pensarmos. Pensarmos porque nós reproduzimos isso. Nós reproduzimos isso no nosso ambiente religioso. Hoje, nos nossos púlpitos, não é levantado quem tem chamado, é levantado quem é conhecido, é levantado quem é filho de fulano de tal, é levantado porque é amigo de fulano de tal, porque conhece fulano de tal, né? E assim vai. Então, ou seja, não é quem Deus chama mais, mas simplesmente quem eu quero que seja que tenha lá. Então, esse questionamento, ele é reproduzido até hoje nas nossas igrejas. Os saduceus também esses mostravam muito religiosos, embora tivesse sua crença pessoal em Deus, eram muito mais políticos do que religiosos. Assim, eles evidentemente pareciam ser religiosos, mas eles eram negociadores. Né? E se tivesse que colocar o nome de Deus na negociação, eles iriam colocar. Não é legal isso? Não é favorável? Né? Não é questão nem de legal. Né? Para mim, isso é ridículo. Para mim, isso envolver o nome de Deus por questões de benefícios próprios. Né? Vamos lá na sua igreja lá, dá a oportunidade de eu falar lá uns 30 minutos lá, e eu vou te dar umas cadeiras, não vou reformar a sua igreja, não vou pintar ela para lá de fora, mas você me dá uns 10 minutinhos para me fazer um pronunciamento lá, que eu vou vir de candidato a deputado estadual, deputado federal, né? E eu vou lá, canto os dois louvor lá, e assim vai. Mas é isso. Entende? Essa questão é muito interessante, porque isso me dá voto, isso me dá benefício. E se nós tratamos de evangelho não é benefício próprio. Evangelho é benefício da coletividade. Né? E quando nós vamos para a carta de Paulo, é pior ainda, porque o corpo de Cristo é uma unidade só. Então, ou seja, a benevolência e a bênção de Deus, ela não tem que ser distribuída para um, mas para todos. Então, aí nós paramos para pensar um pouco, né? Davam importância apenas à Torá e desprezavam a tradição oral. O que é desprezar a tradição oral? É a discussão, o sermão em si. Não criam em espíritos, anjos, demônios, ressurreição do corpo e eternidade da alma, eles não criam nisso. Eles baseavam a sua religiosidade na racionalidade, aquilo que é racional, aquilo que é visível, aquilo que é palpável.
Então, um saduceu, ele não ia entrar numa igreja pentecostal e se tivesse pregando alguém falando que estava vendo anjos lá, e ele ia sair de lá rasgando suas vestes, porque ele não cria nisso. Então, um saduceu, ele não sobreviveria ou talvez mataria todo mundo dentro da igreja pentecostal, porque o que mais tem no movimento pentecostal são esse contato com a subjetividade, né? Com o transcendente, que é aquilo que eu não palpo, aquilo que eu não vejo, mas é nessa espiritualidade. Então, ele era muito racional. Aquilo que eu vejo, eu creio, aquilo que está ali na Torá, eu estou lendo ali, está ok. Mas aquilo que é subjetivo, eu não consigo acreditar. Na destruição do templo em 70 depois de Cristo, muitos de seus sacerdotes morreram, tendo ali um fim deste grupo religioso. Entra também um grupo muito importante chamado os essênios, com a proximidade de 4.000 adeptos. São grupos bem moderados, né? 4.000, 6.000. Eles se originam entre o Hassidim, como os fariseus, preferiam ter suas comidas mais isoladas, né? São povos que se isolavam mais, não era muito de se misturar. Para fazer parte, era preciso passar por um processo que demorava até 3 anos, tendo como auge a venda de tudo que tinham e doar para o bem comum da comunidade. São essênios, para o objetivo deles, de trabalho ali, de estudos para entender a cultura, o pensamento. E uma das principais evidências dele era vender tudo e dividir com todo mundo. Todo mundo tinha que comer a mesma coisa, vestir, viviam isolados em comunidades como um currano, né? Entre seus hábitos destacavam, não sacrificavam no templo, eles não tinham por hábito sacrificar, batizavam iniciados com água. Olha que coisa interessante, que você vai vendo o molde, vai moldando a cultura do Novo Testamento. Eram pregadores apocalípticos e messiânicos na linguagem de Davi, criam na cura pela imposição de mãos. Olha aí. Ainda, isso aqui é um curso de teologia, tá? Então, assim, não se escandalize, não, tá? Assim, segura aí, porque, assim, você vai ver que aqui vai moldando a nossa cultura cristã. Nossa cultura cristã veio dessas culturas essênicas, farisaicas, dos saduceus. Então, você vê, ó, aqui se tem um batismo nos iniciados, aquilo que a gente faz hoje, né? Apesar que a gente hoje passa por um discipulado tal, e assim sucessivamente, mas já tinham essa configuração. Os pregadores apocalípticos, né? Que é aquele, ó, se converta, você vai para o inferno, Deus vai te matar, Deus vai te cortar sua cabeça, e assim sucessivamente. Nós temos essa configuração hoje ainda, né? A cura das mãos, para que profetizava a cura de Deus sobre a vida das pessoas. É uma configuração nossa também, não é à toa. Curavas com ervas e argilas. Eram vegetarianos, também adeptos nas cereais. Isso aqui também é a única coisa que desfigura do crente, né? Atualizado. Que eles eram vegetarianos. Crente não é vegetariano. Crente não pode ver um churrasco e ele está na carne. Então, eles eram isso, vegetarianos, também adeptos ao nazireado, né? Das questões de se privar das coisas, né? Não comer, não beber vinho, não cortar cabelo, entre outras coisas. Guardava o nome impronunciável de Deus, né? Falar o nome de Deus em vão para eles não cabia isso aí. Certos rituais do essênio eram muito parecidos com os rituais dos primeiros cristãos, isso aqui que a gente estava vendo, como o batismo, a comunhão. Isso há muito tempo gera um debate entre os historiadores, pois alguns deles acreditam que João Batista foi um essênio.
não é alguns historiadores que vão argumentar esse tipo esse tipo de argumento, que João Batista era um excêntrico, que João Batista privou disso aí, não cortava o cabelo, tal, e assim sucessivamente era um nazireu. Mesmo que a Bíblia não confirme, há até quem suponha que Jesus teve contato com os essênicos. Tá? Isso aqui é uma suposição de algumas pessoas que levam a vida estudando sobre isso. E os essênicos provavelmente foram exterminados pelos romanos, ou obrigados a deixar suas comunidades nas montanhas de Israel e fugiram por volta de 68 depois de Cristo. Mas essa teoria não é comprovada. Então, é simplesmente teoria. Não são comprovados. Nós também temos os herodianos, né? Não era uma seita, mas aristocratas, saduceus, apoiadores de Herodes, o nome já diz, né? Herodianos, apoiava Herodes, e do governo de Roma, que alçou Herodes no poder em 37 a.C. Tertuliano, né? Em 160 a 220 depois de Cristo, Jerônimo 347, 420 depois de Cristo, nos ensinam que herodianos afirmavam que Herodes era o próprio Messias. Olha só. Né? Porque o que acontece? No período de Jesus, se tinha um entendimento de que o Messias era alguém que iria reinar. Né? Alguém que iria sentar no trono de Moisés, e esse trono é um trono físico. Né? Era alguém muito rico que iria reinar, que iria trazer a paz, e assim sucessivamente. Não se tinha uma visão do Messias nascido na manjedoura. Não tinha essa visão, mas tinha a visão de que o Messias era aquele que iria reinar, ele iria trazer essa paz, né, vindoura, e assim sucessivamente. Entretanto, não sabemos ao certo se eles acreditavam realmente nisso ou se faziam essa defesa para adquirir algum benefício. Então, assim, isso que eu falo, o contexto político ele é muito interessante. No contexto político aqui a gente vai ver uma análise política do texto. Né? Porque imagine você, rapaz, esse homem é de Deus, né? Esse homem é de Deus. Né? Apesar que isso não surgiu muito efeito por aquele rapaz lá que foi presidente, foi não, né? Presidente não, ele foi candidato a presidente, mas eu acabei esquecendo o nome dele, glória a Deus, né? Não deu muito certo. Mas você imagina você nesse tempo aqui, falando aqui dos primeiros séculos, depois de Cristo, pessoas falam, não, isso aí é o Messias, isso é o Messias, isso é o Messias. O cara vai colocando, isso é o Messias, tem que votar nele, tem que botar ele no poder. Então, assim, essa vertente ela é muito interessante, essa vertente política. E aí você começa a entender qual é as manobras de cada ambiente, de cada povo, para fazer as suas articulações e colocar as pessoas que eles quisessem no poder, no trono e assim sucessivamente. Mesmo com muitos saduceus em seu partido, os herodianos não tinham nenhum cunho religioso, mas sim político. Então, ou seja, era totalmente político. Ele não estava defendendo a religião, porque eles são herodianos, eles apoiavam Herodes, então não tinha. Alguns estudiosos entendem que o partido era formado por pessoas religiosas, mas o centro do grupo era Herodes. Assim, as pessoas possuíam privilégios e regalias, e Herodes mais força para seus objetivos em momentos oportunos. Então, assim, basicamente era benefício, tá? Era assim, se usava, né, muito nome, a Bíblia, para se adquirir votos, não votos, mas se adquirir poder ou para adquirir benefícios. Em paralelo aos nossos momentos atuais, não é bem diferente, né? Um monte de fanfarrão dizendo aí que é cheio de Deus, que é cristão, que é crente, que não sei o quê, é simplesmente para ganhar o voto. É simplesmente para assumir o poder, simplesmente para tentar um benefício próprio. Depois nunca mais vai visitar a sua igreja, depois nunca mais vai lá dar um glória a Deus na sua igreja. Né? Então, e assim vai continuando, reproduzindo esse contexto.
E talvez você pode me perguntar, né? E como a gente trabalha isso? Botar essa monte de gente para fora. Simplesmente assim, porque nós estamos estudando teologia. Eu creio que todos nós aqui somos cristãos. Nós temos entendimentos talvez diferentes, mas nós acreditamos em Jesus Cristo. Nós temos que colocar um basta. Se nós que somos as pessoas que estão inseridas ali não colocamos um basta nisso, as pessoas vão continuar produzindo isso. E ao continuar produzindo isso, a gente vai continuar botando pessoas lá em cima que não. E assim, tá? Eu falo assim, talvez você fale, você é contra. Não, não sou contra. Eu sou democrático demais. E eu acho que cada um tem o seu poder de voto. Cada um escolhe quem quer e para colocar lá na cadeira alta do nosso Brasil. E assim vai. Agora, o que não pode ocorrer é essas manobras políticas para colocar alguém lá que vai me beneficiar. Porque o cristão ele tem que pensar na coletividade. O cristão ele tem que pensar na coletividade. Ou seja, não é me beneficiar. Sim, é me beneficiar. Mas o pensamento é, se me beneficiar, será que vai beneficiar o meu irmão que está do meu lado? Será que vai beneficiar a igreja em si? Essa troca, né? Essa troca de favor. Mas aí cada um tem uma forma de pensar. E meu objetivo aqui não é pensar e pensar de forma racional e ver qual é realmente o melhor caminho ou a melhor forma de nós tratarmos isso. Tá? E aqui eu não defendo, e quem me conhece sabe, eu não faço essas questões. Tenho as minhas ideologias, mas tendo as minhas ideologias, eu não tenho por direito influenciar nas decisões das pessoas que estão à minha volta. O que cabe a nós é tentar discutir sobre isso e dialogar sobre isso para ver qual a melhor forma. E eu nunca vi isso que eu vou falar agora, mas assim é algo que nós possamos pensar de trabalhos realmente em grupos, né, para debater sobre isso nas igrejas, sobre questões de política, né? Sentar mesmo, acho que um pastor, um líder, ele tem que ter isso em mente, de dialogar com seus membros questões políticas, né? E nada melhor do que propriamente o líder dessa comunidade para fazer tal feito, né? Porque o que nós mais temos hoje são pessoas leigas, né? Quando eu falo pessoas leigas, eu não estou falando de pessoas que não têm entendimento, mas às vezes que não têm entendimento em determinada área, né? Eu sou teólogo, então eu tenho a minha forma de entender teologia. Eu não sou médico, então eu sou leigo no assunto, né? As minhas leituras são determinadas por aquilo que eu estudo. Então, correto é que eu tenho um pouco de domínio e entendimento daquilo que eu estudo. Eu não leio a anatomia do corpo humano, então eu não entendo. Então, fato isso que quando nós passamos mal, nós poderíamos se automedicar, mas automaticamente a gente vai a alguém que é entendedor disso, que é um médico, dentro da sua diretriz. Então, assim, é algo que nós possamos pensar e dialogar sobre isso. Aí, como eu disse no início, às vezes nós ficamos com aquele dogma na cabeça. Religião e política não se discute. Discute sim. O que nós estamos fazendo aqui? Pensando teologia. Pensando teologia é pensar nas suas nuances. Pensar nas suas nuances nós podemos discutir sobre as questões teológicas da Bíblia. Quantos de nós aqui já nos se deparamos em algum lugar
e onde nós se deparamos com algum texto, e dentro daquele texto nós discutimos sobre o texto. Escola dominical é uma discussão sobre o texto. Quando eu falo discussão, não é brigar. Quando eu falo discussão, é entender, é analisar, e dentro dessa análise nós abrimos perspectivas diferentes de determinado texto. A escola bíblica dominical é simplesmente isso. Porque uma escola bíblica dominical onde só o professor fala, não é interessante, as pessoas vão dormir. O interessante é que nós trazemos possamos trazer um determinado tema, e dentro dessa perspectiva desse tema, nós possamos dialogar sobre aquilo. E às vezes aqui nós caímos num erro muito grande, se tratando de entendimento de escola bíblica dominical, porque nós ficamos presos nos tópicos e esquecemos do tema, né? E às vezes nós não temos tempo hábil para discutir o tema porque nós estamos entrelaçados nos tópicos. E se quem lê e percebe um pouquinho, os tópicos estão entrelaçados no tema. Então, tudo que eu falo sobre o tema automaticamente vai estar nos tópicos. Então, aí, às vezes, a gente fica nesse discurso. Mas aqui é só para nós pensarmos teologicamente, porque não quero eu mudar aqui uma diretriz de anos dentro de uma Assembleia de Deus, que é o que eu falo daquilo que eu sou inserido, né? Mas é isso, basicamente isso. Então, nós temos um tema, dentro desse tema nós discutimos os tópicos. Então, assim, não é discutir, mas sim dialogar. Talvez a palavra certa seria dialogar, né? Trazer alguma coisa para que nós possamos dialogar. O aprendizado dentro do diálogo ele é magnífico, tá? Porque já é comprovado que um pregador fala ou que um orador fala, nós só absorvemos 30% daquilo ali. Mas quando nós dialogamos sobre aquilo ali, o entendimento é maior, porque eu tenho que trazer interesse. É por isso que eu falo que às vezes nós não temos que massagear, nós temos que provocar. Rubem Alves fala muito sobre isso. Provocação. Traga algo que provoque. Né? Talvez os professores da Escola Bíblica Dominical podem falar melhor do que eu, né? Mas provoque seus alunos. Provoque para que eles possam entender, né? Para que eles possam trazer algo de valia, provoque para que eles possam trazer um entendimento diferenciado. Às vezes nós ficamos amarrados, né, na revista, provoque trazer outro diferente. Às vezes tem um monte de erro dentro da escolinha, da revista CPAD também, e um monte de erro teológico, erro de ortografia, de textos que não estão ali. Não provoque, porque é muito ruim, a gente fica assim, só ouvindo e reproduzindo aquilo que as pessoas falam. E nós precisamos de pessoas que pensam, né? Pessoas que tragam coisas novas. Mas vamos dar prosseguimento para a gente terminar. Nós temos também os Zelotes. Né? Os Zelotes foi uma seita liberada por judeus do Galileu, que liderou uma revolta contra Roma no ano 6 da era cristã, por causa dos altos impostos cobrados por Roma aos judeus. Eram revolucionários e buscavam derrubar a opressão romana pela força. Então, ou seja, eles queriam derrubar Roma pela força mesmo, enfrentamento, batalha. Um dos apóstolos de Jesus era chamado de Simão, o Zelote, possivelmente por ter envolvimento com os Zelotes, né? Que está lá em Lucas 6, Simão Zelote. Ele tinha envolvimento com esse grupo. Várias batalhas foram iniciadas em 70 d.C. Segundo os historiadores, depois da destruição de Jerusalém, eles fugiram para a fortaleza de Massada. Porém, o exército romano conseguiu encontrá-lo, e o que culminou por cometerem suicídio. E nós temos também, e aqui eu termino aqui, e depois só nós vamos falar um pouquinho sobre o Sinédrio, tá? Que é muito importante também.
Mas nós temos também os escribas, né? Que surgiram com Esdras, e não eram um grupo religioso ou uma facção política, mas uma ordem de profissionais cuja função era de copiar e ensinar a lei. Ou seja, não era religioso e nem era político, mas eles tinham por funções de copiar e ensinar a lei. São pessoas de alto entendimento, de estudos, e eles copiavam e ensinavam a lei para as pessoas. Logo foram chamados de mestres, doutores da lei, né? Os escribas, né? Os doutores das leis. A maioria deles eram fariseus, e todo o tempo estavam estudando a lei, e com isso adquiriam seguidores. Contudo, seu serviço era gratuito, por isso tinham que trabalhar. Nem todo fariseu era um escriba, mas podemos dizer que todo escriba era fariseu. É muito interessante. Por quê? Porque eles não recebiam por aquilo que eles faziam. Então, eles tinham um trabalho externo. Era como se fosse um trabalho secundário, uma forma de viver secundariamente. Então, eles não eram religiosos nem políticos, mas eles estudavam a lei e ensinavam a lei para as pessoas. Tinham um entendimento, estudavam demais. Então, os escribas eles têm essas questões. E, por último, não tão menos importante, nós vamos falar um pouquinho sobre o Sinédrio, né? Dentro desse ambiente religioso no Testamento. Era a suprema corte dos judeus. Reuniam-se frequentemente para deliberar sobre os assuntos relacionados a judeus. Eram bem estruturados e contavam, inclusive, com a sua própria força policial, né? Era dirigido pelo sumo sacerdote, que tinha autoridade sobre os 70 outros juízes oriundos das facções farisaicas e saduceias. Encontramos referência do Sinédrio no Novo Testamento como concílio, principais dos sacerdotes, anciões, escribas e fariseus, ou autoridades. Então, ou seja, o Sinédrio era onde essas pessoas se reuniam, era um lugar maior, onde ali se deliberavam várias coisas, né? Várias sentenças. Então, para nós fecharmos, nós hoje vimos essa questão do ambiente, né? Nós vimos um pouco em primeira partida, nós falamos um pouco sobre esse período das trevas, o período interbíblico, que é muito importante nós entendermos isso. Eu gostaria até de indicar para vocês esse aqui, que é John Piker, Middleton e William White Jr., que é o mundo do Novo Testamento. É um comentário muito interessante. Ele vai falar um pouco sobre a história do Novo Testamento, a cronologia do Novo Testamento, os fatos como foram. Fala tudo isso que a gente estudou hoje sobre os gregos, o helenismo, os romanos, os judeus no tempo do Novo Testamento, Jesus Cristo, a igreja primitiva, até chegar em Paulo e suas viagens. Então, assim, é uma literatura muito interessante, tá? Muito interessante para você entender o contexto do Novo Testamento. Né? Aqui nós temos várias, tem até aqui é uma arena onde os cristãos eram jogados para não ser devorados pelos leões. Né? Tem muita coisa boa. E um outro, não tão, eu acho que é Joaquim Jeremias, eu acho que eu já indiquei para vocês, que é Jerusalém no tempo de Jesus, de Joaquim Jeremias. E eu também indicaria Caminho de Jesus. Deixa eu ver se dá para vocês. O Caminho de Jesus Cristo, Cristologia em Dimensões Messiânicas, de George Moltmann. É um livro muito interessante que quem quer entender o Novo Testamento também
aconselho a dar uma pesquisada nesse livro. São os 2 livros muitos, tem vários outros, né? Jerusalém, no tempo de Jesus, de Joaquim Jeremias também é muito interessante. Tem algumas, se eu não me engano, o Jesus Histórico também, de George Moltmann, também é um livro muito, muito interessante para entender a questão de Jesus Histórico. Mas, a princípio, se você fala, eu quero ler só para entender a aula, esse aqui é uma literatura que não pode faltar na estante do teólogo. Então, a princípio é isso, irmãos, para nós aqui terminarmos, e depois eu queria abrir aí para o Altemar, para o Dudu, se ele quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o áudio aí e falar, e fique à vontade. Mas para nós terminarmos, hoje nós entendemos essa questão, nós chegamos ali, entendemos um pouco sobre algumas culturas, algumas relevâncias políticas, alguns povos, né, alguns grupos políticos e religiosos dos saduceus, os escribas, os fariseus, religiosos da época. E talvez você pode perguntar o que isso difere, né? O que isso vai diferenciar nessas questões? Muita coisa. Porque quando você entende esse grupo, você consegue entender o discurso de Jesus, né? Você consegue olhar para um texto, e quando o texto está dizendo de fariseu, você vai entender é um grupo político, é um grupo religioso que dominava certo tipo de circunstância em um certo tipo de lugar, e tenta essas questões. Então, assim, todos os módulos, né, são muito interessantes, todos os módulos são importantes, só que agora a gente entra nos módulos, né, como Jesus, né? Como o pastor Davi deu, acho que a doutrina de Deus no módulo passado, se não me falha a memória, nós vamos entrar nessas dimensões, né, nessas perguntas, né, de como foi isso, os escribas, a gente vai começar a entrar nessas questões mais voltadas ao cristianismo. Então, vão ser aulas muito interessantes. Convido a todos a se empenhar o máximo possível, tá? Eu sempre falo que o estudo não é professor ajuda, o professor é só um caminho para isso, mas é você que faz o seu estudo, é você que tem que ter o interesse de buscar sobre isso, de buscar novas literaturas, novas dimensões para entender. Eu sempre falo que quando a gente destrói aquilo que a gente sabe, que acha que sabe, né? A gente consegue modelar ou montar um diagrama melhor do nosso entendimento. Então, não se fundamente simplesmente a aula de assistir um vídeo, ou simplesmente fechar o curso. Eu vou me formar não em bacharel, né, mas eu vou fazer o básico, teologia, e eu vou só assistir as aulas, a prova é legal, eu posso consultar, e aquilo ali vai. Ok, mas aí, o que eu tiro disso? O que eu entendo sobre isso? O que eu aprendi sobre isso? O que isso mudou na minha vida? Porque, assim, isso é para a vida, né? E isso, eu queria que vocês entendessem bem isso, que não é simplesmente eu vou fazer teologia simplesmente para ter o nome teólogo, né? Ou carregar uma teologia como isso, mas, assim, eu quero que vocês saiam daqui entendendo assim, nossa, isso agregou demais na minha vida. Isso foi de grande valia para mim, me ajudou nos meus discursos, me ajudou na minha convivência, de entender o que é a igreja, de ser como igreja melhor, de ser como comunidade melhor, entende? Então, assim, ter por ter não adianta. Sempre falo isso. Ter alguma coisa por ter, só simplesmente por ter, por deixar lá, é como se você olhasse para aqui, esse monte de livro está aqui, e se eu não lesse, só para enfeitar. Então, assim, busque.
busque bastante, busque conhecimento, adquira conhecimento, porque nós precisamos, a igreja clama, ou se não dizer, Cristo clama por pessoas sérias que possam dar a melhor forma de pregação, a melhor forma de louvor, pregar aquilo que Jesus realmente quis que a igreja pregasse, no entendimento, no conhecimento, cada um na sua limitação. Não estou dizendo aqui que você tem que ser um erudito da pregação, mas dentro da sua perspectiva, da sua qualidade, você poder dar o seu melhor. Acho que o mais interessante de tudo é quando a gente, como pregador do Evangelho, desce do púlpito e pode falar assim: eu dei o meu melhor lá. Eu estudei, eu meditei, orei, jejuei, eu deixei o meu melhor lá. Então, isso que é importante. O melhor para Cristo. Tá? Então, assim, isso. Queria deixar aqui meus agradecimentos. E se o Altemar aí quiser colocar alguma coisa, está aí com a gente, quiser falar alguma coisa, expressar alguma coisa, fique à vontade. Senão, a gente já vai encerrar por aqui. Ele, paz, boa noite. Boa noite, Altemar. Tudo bom? Bom, eu acabei chegando em casa e peguei, a aula já tinha iniciado já, Uhum. mas que aula incrível, tá? Que baita de uma aula. Esse módulo Amém. é muito interessante. Sim, E Simão. Pode esse, falar. esse formato que você disponibilizou, cara, é muito bom também, tá? Na próxima turma, se tiver possibilidade de expandir para mais pessoas, fica mais fácil para divulgar também esse módulo que você fez assim, o Zoom. Sim, em vez de ser lá, né, que aqui a gente tem um contato maior, né? Assim, a gente pode dialogar de forma mais. Você pode abrir o áudio, a gente conversar aqui. E às vezes lá na sala, né, às vezes não tem essa possibilidade de você poder comunicar, né, com o professor, mas é muito interessante. A gente vai. Eu com assim, uns projetos aí para abrir alguns cursos aí, mas assim, é um projeto bem, não saiu do papel ainda, mas já abri alguns cursos livres, entendeu? Tipo de discurso, pregação, de alguma área específica, entendeu? Para a gente poder dialogar. E agradecer você, pastor Davi também, que vocês têm dedicado o máximo para dar continuidade a esse curso aí. E o esforço de vocês vão ser muito bem recompensado. Lá na frente vocês vão ver que valeu todo o esforço, né? E Uhum. os alunos aproveitarem essa oportunidade que Deus está dando, né? Que é muito bom. Crescimento, não somente no conhecimento, mas também espiritual também, com certeza eleva a nossa capacidade de ser mais frequente assim na questão de aprender mais, né? Sim, sim, sim. Eu sempre falo que o pastor Davi é um visionário, né? Você vai ter a oportunidade de conhecê-lo aí pessoalmente. Esse projeto aqui praticamente é dele, né? Assim, ele que me fez o convite para fazer, né? Para fazer parte desse projeto. E assim, é uma. E às vezes assim, a gente pergunta, mas benefício. Não, cara, se a gente falar que está ganhando R$ 1 aqui, a gente está mentindo, entendeu? Porque aqui a gente está. É para abençoar mesmo, entende? Então, assim, eu sempre falo, brinco, falo que o pastor Davi é um cara de muita coragem, entendeu? Meu pastor hoje,
e ele é um visionário, ele consegue ver lá na frente. Algo que eu não consigo perceber, ele fala que já viu lá na frente o que vai ser, o que vai acontecer. E, assim, eu tenho uma pessoa que eu estou aprendendo, estou convivendo agora, mas é uma pessoa que tem meu respeito, assim, grandemente. O que oportunizou a gente a fazer isso, me deu a liberdade de falar, que me deu a liberdade de comunicar aquilo que realmente eu aprendi, aquilo que realmente eu sei, sem me privar de alguma fala, entendeu? E eu, assim, eu sou uma pessoa que às vezes bato muito nas questões da igreja, dos costumes, dos usos das igrejas, e assim, nunca fui privado por isso. E não tem problema se for privado também, eu não entro em crise por causa disso não, entendeu? Mas, Sim. assim, eu convido você a um dia vir aqui conversar um pouco com a gente tomar um café para você conhecer também o pastor Davi. Você já me conhece, a gente trabalha junto, mas você também conhecer o pastor Davi, que eu creio que você vai, assim como eu, vai gostar bastante dele também, que é uma pessoa assim simples, tá? É uma pessoa simples, uma pessoa com coração. Ele é grandão, mas também tem um coração enorme também, entende? Então, assim, nós que agradecemos as pessoas, você, Luciene, dentre outros, Emanuele, Rafael, e entre outras pessoas que fazem parte, que acreditaram na gente, que acreditaram que através das nossas vidas nós possamos transmitir alguma coisa, transmitir algo da parte de Deus, de estudo, de ensino, de conhecimento que a gente aprendeu. E assim, igual eu falei com você aquele dia lá no trabalho, eu tô nessa praia aí, vai fazer 8 anos, não parei até hoje, entende? Então, assim, não comecei agora. Muitas pessoas acham que eu comecei agora, não comecei agora. Então, assim, isso para a gente é gratificante, receber esse reconhecimento, entende? Receber essa. Não para a gente se exaltar, nada disso, mas o reconhecimento ele é muito interessante, porque a gente vem batalhando. E eu creio que não vai dar certo, não, já deu certo, entende? Então, mas amém, doutor. Obrigadão aí, obrigado pela sua presença, obrigado pela presença aí das pessoas aí que estavam aí. Mas aí que semana que vem a gente vai, não sei se vai ser lá, acho que vai ser lá na igreja, mas eu te convido também a assistir lá também, que vai ser bênção para nós. Amém. Amém? Que Deus guarde aí, que Deus nos proteja, nos guarde aí, em nome de Jesus. Valeu, meu irmão. Até amanhã. Amém.